Olá! Vamos mergulhar hoje numa prática que conecta fiéis de hoje a túmulos empoeirados de quase 2000 anos atrás, a veneração dos santos. Fica a grande pergunta, né? Essa história de venerar santos, relíquias, imagens, será que isso foi uma invenção da Idade Média ou as raízes são bem mais profundas? Para descobrir, a gente vai agir como detetives históricos, seguindo as pistas. E vamos começar muito antes do que se imagina. A nossa primeira pista não está em livros antigos. Não. Está sobre a terra. Vamos descer as catacumbas para entender essa fé que literalmente floresceu no subsolo. Pois é, lá entre os séculos 2 e 4, as catacumbas de Roma se tornam a nossa primeira peça do quebra-cabeça. E olha, aqui a gente precisa corrigir um mito bem comum. Elas não eram esconderijos. Eram, acima de tudo, cemitérios sagrados. Um lugar para sepultar os mortos, para orar e, claro, para manter a chama da fé acesa nos tempos de perseguição. Mas por que tanto cuidado com os corpos? A resposta está numa crença central, fundamental, a ressurreição da carne. Para esses primeiros cristãos, o corpo não era uma casca qualquer. Era um templo do Espírito Santo destinado à ressurreição. Por isso mesmo, diferente dos pagãos que geralmente praticavam a cremação, eles insistiam no sepultamento. Cada túmulo era, na verdade, uma declaração de esperança. E aqui está uma pista crucial. Dentro das catacumbas, a comunidade celebrava a Eucaristia ad corpus. O que isso quer dizer? Junto ao corpo. Era isso mesmo, eles celebravam bem ali, sobre os túmulos dos mártires. E isso não era só uma homenagem, não. Era um pedido ativo de intercessão, uma forma de se conectar com aqueles heróis da fé que já estavam no céu. Ok, saindo do subsolo, nossa investigação agora vai para os documentos. Vamos ouvir o que as principais vozes da igreja primitiva, os famosos padres da igreja, registraram sobre essa prática. Olha só, já em meados do século III, São Cipriano de Cartago escreveu algo muito revelador. Ele diz que a oração uns pelos outros não acaba com a morte. Isso mostra a crença na comunhão dos santos. Ou seja, a ideia de que o laço que une a comunidade cristã é mais forte que a própria morte. A igreja na terra e a igreja no céu eram vistas como uma única e grande família. Mais de um século depois, São Jerônimo aprofunda essa lógica. O raciocínio dele é o seguinte: se os apóstolos e os mártires já eram intercessores poderosos em vida, a capacidade deles de orar pelos outros seria ainda maior no céu, depois de coroados com a glória de Deus. É uma progressão bem lógica e que vai solidificando a base para a intercessão dos santos. Tá, mas isso não seria adoração? Essa pergunta nos leva a uma distinção teológica que é, assim, crucial. Ela está no centro de toda essa prática e até hoje é fonte de muito mal-entendido. A diferença entre venerar e adorar. Os primeiros teólogos foram extremamente cuidadosos com as palavras. Eles usaram dois termos gregos para não deixar nenhuma dúvida. Látria é a adoração, o culto supremo que pertence somente a Deus. Ponto. Já a adúlia é a veneração, a honra e o respeito dados aos santos, que são vistos como heróis da fé. Uma coisa é adoração, a outra é honra. A distinção é de fato fundamental. E quanto às imagens e relíquias, como ficam nessa história? São João Damasceno nos dá a chave. Ele explica que a honra não para no objeto. Ela, na verdade, atravessa a imagem ou a relíquia e se dirige à pessoa santa que ela representa, o protótipo. E, no fim das contas, essa pessoa santa aponta para a glória de Deus, que é a fonte de toda a santidade. Claro, essas ideias não foram aceitas por todo mundo sem nenhum questionamento. Houve debates intensos. E todo bom detetive precisa analisar as objeções. Vamos, então, examinar os argumentos contrários e o que se respondia na época. Uma das objeções mais fortes e que vem direto da Bíblia é esta: só Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Se isso é verdade, como pode haver espaço para a intercessão dos santos? Parece uma contradição. A resposta dos teólogos antigos foi fazer uma distinção bem sutil. A mediação de Cristo é única e principal, como a da cabeça do corpo. No entanto, os santos, como membros desse mesmo corpo, participam dessa mediação de uma forma secundária. Pensemos assim: se os cristãos aqui na Terra oram uns pelos outros, os santos no céu simplesmente continuam fazendo a mesma coisa, só que agora unidos de forma perfeita a Cristo. A segunda grande objeção mira nos objetos físicos. Venerar imagens e relíquias
Será que isso não seria uma quebra do mandamento bíblico contra a idolatria? A resposta para isso está num conceito central do cristianismo: a encarnação. A antiga proibição era contra imagens de deuses falsos, invisíveis. Mas, segundo a fé cristã, o próprio Deus se tornou visível em Jesus Cristo. Portanto, representar o que foi visto não é criar um ídolo, mas sim um auxílio visual para a fé no Deus que se fez homem. Então, vamos lá. Vamos juntar todas as nossas pistas: a arqueologia das catacumbas, os escritos dos padres e as respostas teológicas. O que a gente vê é uma corrente ininterrupta que conecta aquele passado distante ao presente. Essa progressão histórica fica muito clara aqui. Tudo começa com a oração no túmulo de um mártir lá nas catacumbas. Isso evolui para a veneração das relíquias daquele mártir. E essa prática leva diretamente à tradição que existe até hoje de colocar relíquias nos altares das igrejas. A celebração ad corpus nunca acabou. Ela só mudou de cenário, saindo da catacumba para a catedral. E Santo Agostinho resumiu tudo de forma brilhante. Não honramos os mártires como deuses, mas como testemunhas do Deus verdadeiro. O ponto-chave é este: a honra dada aos santos não termina neles, ela se volta para Deus, reconhecendo o que a sua graça pode fazer na vida de uma pessoa. E assim, a nossa investigação nos deixa com uma pergunta para reflexão. O que significa ter uma fé que não vê a morte como o fim da comunhão, mas que enxerga os que já se foram como uma parte viva e ativa da comunidade? Essa é a essência da comunhão dos santos, um elo que conecta as orações nas catacumbas com as catedrais de hoje.